que fazer mobilidade antes do treino, entender o que é mobilidade e saber de fato aplicar na sua rotina para você ter mais performance no treino e ainda por cima não ter dor. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A mobilidade ela vai servir para poder gerar ganhos de mobilidades articulares. Então toda mobilidade você vai ter um ganho do movimento articular, ou seja, se o meu braço não sobe até acima da cabeça, depois de uma mobilidade, a tendência é que ele suba para cima da cabeça. Isso vai funcionar para todas as articulações do nosso corpo. Então, partindo desse princípio, nós não podemos ter a contração muscular, porque toda contração muscular impede esse ganho da mobilidade articular. Então, por exemplo, se eu quiser ganhar a capacidade de extensão máxima do meu cotovelo, eu preciso relaxar o meu bíceps. O pouco que eu fizer de força no meu bíceps, contrária à força da mobilidade, automaticamente vai impedir esse ganho de movimento final, impedindo então que eu tenha uma impactação de ganho na articulação. Então, as nossas articulações, elas são revestidas por uma cápsula articular. E quando a gente fala de mobilidade, eu preciso melhorar essa maleabilidade da cápsula. Só que se eu tenho um músculo ao redor que esteja contraído para suportar aquela articulação, automaticamente eu não gero um estresse em cima dessa cápsula. Então não permito esse ganho de amplitude. Muitas pessoas fazem alguns exercícios que envolvem a contração muscular achando que estão fazendo mobilidade. Mas, de novo, toda vez que você contrair a musculatura, você vai ter perda desse exercício direcionado para a mobilidade. Pode ser que você tenha um ganho de flexibilidade da musculatura contrária ou algo do tipo, mas de fato o impacto na cápsula articular já não vai ser mais tão efetivo. Entrando na diferença da mobilidade e do alongamento, é muito importante a gente entender. Mobilidade é a cápsula articular e o alongamento vai ser o quanto que esse músculo do seu corpo consegue ter de flexibilidade e retornar à sua posição atual. Então, ele trabalha em cima de uma fibra que chama fibra de elastina, que tem dentro da fibra muscular. Essa fibra, no longo prazo, você consegue trabalhar para que ela consiga ter cada vez mais capacidade de se estirar e, naturalmente, manter essa contração muscular. Então, quando a gente fala de alongamento, a gente fala de músculo. Então, é o quão flexível esse músculo é. Agora, quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando do quanto que a cápsula articular é maleável o suficiente para permitir todos os movimentos que aquela articulação te permite. Então, é sempre importante que durante o alongamento a gente contraia os músculos contrários daquele músculo-alvo. Por exemplo, se eu estiver alongando o meu posterior de coxa com a perna estendida, eu preciso contrair o quadríceps em alguns momentos para realmente relaxar por completo a fibra do posterior de coxa. Porque a gente tem dentro do alongamento um tempo de exposição para que ele realmente permita essa flexibilidade. E quando você contrai o músculo contrário, automaticamente você inibe aquela fibra de contração do músculo-alvo e automaticamente permite mais alongamento ainda. Qual é o momento ideal, então, para se fazer uma mobilidade? O interessante é você sempre incluir a mobilidade antes dos exercícios, para que permita uma melhora daquele gesto. Então, por exemplo, alguém que vai correr. Se você tiver uma mobilidade de quadril mais íntegra, se você tiver uma mobilidade de tornozelo mais íntegra, naturalmente você vai ter mais amortecimento do impacto da corrida. Se você tiver uma mobilidade boa de coluna, naturalmente você vai conseguir agachar com mais profundidade ou até mesmo ter mais capacidade de estruturar as vértebras pelos seus músculos, porque a mobilidade está em dia, permitindo a máxima contração muscular. Esse é o grande ponto. Por que é interessante colocar a mobilidade antes do treino? Para que os músculos envolvidos daquela região consigam chegar no máximo da contração e automaticamente fazerem a sua função no seu 100%. Porque no momento que você tiver uma rigidez articular, automaticamente você não permite o máximo de contração. Se um joelho, por exemplo, não estiver esticando como um todo, né, no 0 graus,
automaticamente ele vai ficar numa certa flexão. O quadríceps não vai conseguir esticar aquele joelho na máxima, então naturalmente você não vai recrutar todas as fibras que o quadríceps te permitiria caso você tivesse a mobilidade do seu joelho íntegra. O mesmo vai servir para o seu tríceps, o mesmo vai servir para a sua coluna. E muito pelo contrário, você, além de não ter a contração máxima, você ainda vai gerar excesso de contração em apenas algumas fibras, deixando então essa pessoa mais suscetível à necessidade de fazer liberação miofascial. Muitos pacientes me procuram justamente por isso. Rafa, eu quero uma liberação miofascial. E quando eu começo a questionar, eu começo a entender, eu vejo que ele tem um bloqueio articular que gerou um excesso de contração em algumas fibras-alvo e naturalmente dá aquela sensação de travado. Mas quando você permite uma articulação mais maleável, naturalmente o músculo contrai como um todo e aí sim você não tem essa necessidade, inclusive retirando o risco de você ter uma lesão muscular. E se você quer treinar peito com alta qualidade, não perca esse vídeo aqui que fala de todas as mobilidades antes desse treino. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com aquele amigo que está todo rígido, todo travado.